Questão 12. Taxa é espécie tributária prevista no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal e no artigo 77 do Código Tributário Nacional, que pode ter como fato gerador da obrigação tributária principal o exercício regular do poder de polícia ou a prestação de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. Com base na definição legal, redige um texto em que sejam abordados: letra A, conceito e natureza jurídica do poder de polícia; letra B, possibilidade de utilização da base de cálculo própria de imposto na base de cálculo de taxa; letra C, distinção entre taxa e tarifa; letra D, hipóteses em que o serviço público específico, mesmo à disposição do contribuinte, não autoriza a cobrança da taxa. Letra A, conceito e natureza jurídica do poder de polícia. O conceito do poder de polícia está previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional. É um conceito muito extenso e muito sofisticado. Basta você compreender que poder de polícia é a atividade da administração que consiste no poder-dever de restringir a liberdade ou a propriedade em benefício do interesse geral. Qual é a natureza jurídica do poder de polícia? A natureza jurídica do poder de polícia é de poder meramente instrumental, ou seja, consiste em prerrogativa posta à disposição da administração com o único objetivo de atingimento do interesse público. O poder de polícia só se legitima se ele for exercido em razão do interesse público. O poder de polícia não se presta para uma outra finalidade que não essa. É um instrumental à disposição da administração pública com o objetivo exclusivo de atingir o interesse público. Letra B. Possibilidade de utilização da base de cálculo própria de imposto na base de cálculo de taxa. Artigo 145, parágrafo 2º. A Constituição estatui ser vedado a utilização da base de cálculo própria de imposto para as taxas. O que a Constituição veda é a identidade integral. Não há obstáculo, conforme jurisprudência consolidada do STF, inclusive em súmula vinculante, de número 29, nada obsta, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que seja utilizada na base de cálculo de determinada taxa um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja, conforme já assentado, uma identidade integral entre uma e outra. O exemplo é muito tranquilo. É o cálculo da taxa de lixo com base na área construída do imóvel. Perceba, a área construída de determinado imóvel é um dos elementos da base de cálculo do IPTU, que é um imposto. Logo, a utilização deste elemento, qual seja, área construída para cálculo da taxa, a princípio poderia trazer suspeitas da sua constitucionalidade. Só que o STF entendeu em sentido contrário, súmula vinculante número 29, a adoção de um ou mais elementos. E a área construída é apenas um dos elementos de cálculo do IPTU, que leva em consideração, por exemplo, a área construída, a localização do imóvel, o porte da construção, dentre outros elementos. Ou seja, não há uma identidade integral entre uma base de cálculo e outra, sendo plenamente constitucional, portanto, a taxa de coleta de lixo com base na área construída do imóvel. Letra C. Distinção entre taxa e tarifa. Taxa é espécie tributária e, portanto, sujeita ao regime jurídico de direito público. Tarifa não possui natureza jurídica de direito tributário e está sujeita, portanto, ao regime jurídico de direito privado. Taxa decorre de lei, tarifa decorre de contrato. A cobrança da taxa é impositiva e independe, portanto, da manifestação de vontade. A cobrança de tarifa é contratual e depende, portanto, da manifestação de vontade do seu usuário. A taxa é cobrada necessariamente por pessoa jurídica de direito público, ao passo que a tarifa pode ser cobrada tanto por pessoa jurídica de direito público quanto por pessoa jurídica de direito privado. Taxa é receita pública derivada. Tarifa é receita pública originária. Letra D. Hipóteses em que o serviço público específico, mesmo à disposição do contribuinte, não autoriza a cobrança da taxa. Nós enfrentamos essa temática na questão de número 4. Ela aparece aqui novamente porque isso é muito importante.
O serviço público específico e divisível só autoriza a cobrança de taxa, primeiramente, quando ele existir e a atividade administrativa referente à sua execução esteja em pleno funcionamento. Esse é o primeiro detalhe. A utilização efetiva ou potencial pode autorizar a cobrança da taxa se o serviço público específico e divisível, frisa-se, estiver em pleno funcionamento. Porém, se o serviço público não for de utilização compulsória, não se admite a cobrança de taxa pela utilização potencial. Essa é a regra que se encontra hospedada no artigo 79, inciso 1, a linha B do Código Tributário Nacional. Exemplos: custas processuais, taxa de expedição de passaporte e licença para dirigir.